Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo, Dia das Mães. Quando esse vlog for ao ar já passou, então eu espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Mães. João e eu acordamos super cedo, pra gente, né? Pensando num domingão, a gente acordou 6 e pouquinho e agora a gente tá caminhando aqui no parque. Olha, ele tá lá atrás com a Luna. E, enfim, gente, tá um dia muito gostoso. E aí eu falei pra ele, nossa, tá tudo tão bonito aqui que eu quero compartilhar, vamos começar a gravar um vlog. Então é isso, não sei exatamente o que eu vou compartilhar aí ao longo dos dias com vocês. Mas não se esqueçam, pessoal, deixem o like, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam se ainda não estão inscritos e a gente vai conversando. A Luna tá com a gente, vai fazer 2 anos. E na verdade, gente, assim, a gente passeou pouco com ela, até porque castramos ela já um pouco tarde. E ela tinha um comportamento um pouco difícil. Pra falar a verdade, ela ainda tem. A gente tem 2 cachorrinhos pequenos, né? Um Shih Tzu e uma cachorrinha que ela é misturada com Yorkshire, então eles são menores e ela bate neles. Então a gente acaba deixando separado. Mas lá em casa, como é muito grande, tem muito espaço para eles, ela corre, o João joga bola com ela, tudo, mas a gente não passeia tanto. E aí a gente está começando a pensar em passear com ela. Os outros cachorros, né? A gente tem a Belinha, que é uma Golden, mas ela já tá idosa e ela tá com artrite e artrose, então ela não aguenta mais andar tanto. Aí a gente acaba dando só uma voltinha ali no quarteirão mesmo, e com os pequenininhos também, patinha muito pequenininha, eles se cansam de andar demais, mas Border Collie tem que andar muito, né? Eles têm um fôlego aí enorme. Então a gente desce aqui pro parque, são aproximadamente 1 quilômetro e pouquinho andando. E aí a gente vai dar uma volta com ela, trouxemos água, tudo certinho. E começar a socializar mais ela com outros cachorros. Mas ela me surpreendeu bastante, porque já tem alguns meses que ela tá castrada. E antes ela saía na rua, ela queria bater nos cachorros. E agora não, a gente castrou e alguns cachorros já passaram ali querendo brincar com ela. Ela não brinca, ela fica um pouco assustada, um pouco reservada na dela. Mas pelo menos ela já não puxa para ir para cima deles nem nada. Se bem que até agora a gente só encontrou cachorros grandes e com esses ela não costuma ter muito problema não. É mais com os menores mesmo. Então vamos ver.
Oi, gente, boa tarde. Hoje é segunda-feira e segunda-feira, poxa, eu tô perdida, dia 13 de maio. E eu fui ao centro espírita continuar o meu tratamento espiritual agora há pouco. E o João, ele faz curso de inglês às segundas-feiras, né? Então a gente se encontrou no meio do caminho e ele e o amiguinho quiseram vir aqui no parque jogar bola. Então, aproveitar que eu tô com esse tempo livre para fazer algo gostoso, né? Que é trazer o filhão aqui para brincar. E aí, enquanto ele brinca, eu não trouxe nenhum livro porque não deu tempo de eu ir em casa, né? Atrasou um pouquinho lá os passes no centro espírita e aí eu acabei encontrando ele no meio do caminho, não deu tempo de eu trazer um livro. Mas comprei aqui uns biscoitinhos, um refrigerante para eles, daqui a pouco a gente come juntos. E tá um vento tão gostoso, gente, agora fim do dia. 4 horas da tarde, 4 e pouquinho. O parque aqui fecha às 18 horas, então eles vão brincar um pouquinho, comer um pouquinho e daí a gente vai embora. E o João é filho único, né? E o meu irmão teve o Samuel, agora tá com 1 aninho, mas tem uma distância muito grande de idade, né? O João vai fazer 12, o Samuel acabou de fazer 1 ano. E também de distância. A gente mora em São Paulo e ele mora em Curitiba. Então acaba que o João fica bastante sozinho, tirando o período em que ele vai para a escola. Segunda, terça e quarta, que ele tem curso e aí ele vai com o pessoal da escola, eles se encontram para ir e voltar juntos. Ele fica bastante sozinho. Então quando ele me pede eu tenho tempo, dificilmente eu digo não, porque é super importante ele socializar e tudo mais, né? E eu também, gente, preciso me socializar um pouco mais, porque eu vou confessar para vocês que eu me tranquei bastante. É algo que a gente faz, às vezes, inconscientemente. A vida vai colocando alguns desafios na nossa frente, alguns desafios muitas vezes são pessoas. E eu acredito que a gente precise se desenvolver e aprender a lidar melhor com os desafios, com as pessoas, amadurecer emocionalmente. Até por isso eu faço a Escola de Aprendizes do Evangelho, o processo de reforma íntima. Mas o fato é que sim, as pessoas são complicadas e às vezes a gente acaba até como uma forma de proteção, criando uma barreira e se isolando um pouco, como uma forma mesmo de proteção, e eu percebo que eu tenho feito isso. Mas eu não quero, né, viver isolada e nem acredito nisso. Então, eu tô entrando aí em alguns grupos de leitura, tentando sair um pouco mais, fazer a minha parte, né? E aí espero que a vida também colabore um pouco. Então é isso, gente. Mas olha que lugar bonito. De sábado e domingo fica bastante cheio. Tem esse campo aqui enorme e tem a quadra lá na parte de trás. Ali para cima também tem o parquinho das crianças e tem algumas coisas, mas durante a semana é bastante vazio, então eles vêm e aproveitam muito. E aí eu gosto mais, né? Porque tenho meio que tique com lugares muito cheios, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Logo mais eu vou trazer o convite oficial para a gente fazer a leitura de Ken Follett. Fiquei feliz que algumas pessoas se interessaram em fazer a leitura coletiva. E aí a gente vai trocando um pouco mais. Pessoal, não sei se dá para vocês verem, deixa eu dar um zoom. Bem ali, não dá para ver, mas nesse quadrado aqui, ó. Ali tem uma moça passando, parece que é uma biblioteca. E a moça me falou que eles desenvolvem alguns trabalhos com crianças e adolescentes ali. Ela não soube me dizer se eles aceitam doação, então daqui a pouco eu vou passar lá, porque parece que o responsável chega. Porque eu costumo deixar os livros que eu já li em estações de trem e nos parques, enfim, claro, quando eu sei que não vai chover. Mas se dá para colocar aqui, eles fazem trabalho com pessoas e fazem mesmo, porque eu já vim aqui algumas vezes, principalmente de sábado e domingo, que tinha grupo de crianças e adolescentes ali fazendo trabalho em conjunto. Então começar a trazer meus livros e doar alguns aqui também.
Gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, vocês viram, compartilhei aí um pouquinho que o tempo aqui em São Paulo mudou. Chegou um pouquinho de frio, já choveu um pouquinho, bem pouquinho, gente. Nós estamos precisando de chuva, né? Parece que a chuva, por uma questão climática, ficou represada lá no Rio Grande do Sul e a gente sabe todo o estrago que causou por lá. E os Correios e vários outros órgãos ainda estão aceitando doações, então fica aí o aviso para vocês. E não está chegando a chuva aqui em São Paulo, então a gente também está bastante preocupado em relação a abastecimento, porque essas chuvas deveriam chegar aqui para abastecer as nossas represas e não está acontecendo. Então provavelmente nos próximos meses, que tem uma tendência a serem meses bastante secos, a gente vai ter aí racionamento de água, enfim. Mas mudou um pouquinho o tempo, vamos olhar a coisa pelo lado positivo, né? Olhar o copo pelo menos um pouco mais cheio. A gente tem tido tantas tristezas aí nos últimos dias, né? Que a gente tem que, na medida do possível, tentar deixar o coração um pouco mais feliz. Então, pelo menos, o tempo mudou, tá um pouco mais fresco, um pouco menos seco. E aí, gente, eu tive um dia bem bacana ontem, porque ontem foi um dia que eu passei a segunda-feira atualizando o meu currículo, atualizando o meu LinkedIn, fazendo algumas mudanças. E foi legal porque eu já tive uma entrevista, uma pessoa que me procurou para fechar um negócio e acabou fechando. Então, assim, foram pequenos movimentos, mas de qualquer forma movimentos bons e que eu sou extremamente agradecida. E também eu tava pensando, puxa, eu tenho ficado tão isolada, tão sozinha. Lá em Curitiba eu participava de um grupo de leitura, mas aqui em São Paulo eu acabei não fazendo nada disso e tava assim me sentindo bastante sozinha. E aí a Angélica, que é uma querida, me acompanha já há bastante tempo, me convidou para participar de um grupo de leitura com ela, pessoas incríveis pelo que eu pude ver, né? Acabei de entrar no grupo e eles estão lendo esse mês o Kindred, da Octavia Butler. E aí eu comecei a ler ontem, né? A gente vai ter ali uma conversa sobre o livro no início de junho. E aí, gente, eu tô amando o livro. Tô bem no comecinho, passei da página 50 agora, mas a Octavia Butler, ela nasceu em 1947 na Califórnia, nos Estados Unidos. A mãe empregada doméstica, o pai engraxate, então ela vem de uma família mais simples. E uma vez ela foi assistir um filme tão ruim que ela pensou, eu posso contar histórias de uma forma muito melhor, e aí ela se enveredou pelo mundo da escrita para a felicidade de nós leitores até os dias de hoje. O Kindred em inglês, eu não saberia agora traduzir exatamente para vocês, mas é exatamente esse grau de parentesco, né? Essa descendência, esse laço que você tem entre gerações. E aí, né, a gente tem aqui Kindred, laços de sangue. A gente vai acompanhar aqui Viagem no Tempo, que é um tema sobre o qual eu não lia há algum tempo, é algo que eu gosto bastante, que eu já li muito no passado, mas que atualmente eu não tenho lido muito. Então, a gente acompanha aqui a Dana, que é uma pessoa negra, que vive nos Estados Unidos atuais, e ela tá de mudança, né? Ela recém mudou de um apartamento para uma casa com o esposo dela, o Kevin. E aí eles estão ali arrumando os livros, organizando as coisas da casa, tirando as coisas da caixa, recém mudaram. E de repente ela começa a se sentir um pouco mal, sentir uma tontura, e de repente ela tá num cenário em que um menino tá se afogando, um menino branco se afogando no rio. E ela entra no rio para salvar esse menino, e quando ela sai dali com esse menino nos braços, a mãe começa a bater nela, e ela faz respiração boca a boca no menino, consegue salvar o menino, mas de repente o pai desse menino chega e coloca uma arma, uma espingarda ali na cara da Dana, e ela, muito assustada, de repente se vê em casa de novo, e o marido dela totalmente atordoado, porque ela estava num ponto da sala e ela reaparece em outro, totalmente enlameada, encharcada. O que aconteceu? E aí a gente vai começar a acompanhar essas viagens no tempo. E a gente percebe que elas não estão acontecendo de forma totalmente aleatória. Tem uma figura, que é o Rufus, um menino branco nessa história, que quando ele tá em apuros, ele de alguma forma consegue chamar a Dana. E aí ela viaja no tempo para 1815
para salvar esse menino. Então eu tô acompanhando aqui o segundo momento em que ela salva ele de apuros. E o que a gente pode ver é que esse Rufus sim vai ter alguma conexão de sangue com ela, vai fazer parte da descendência da Dana, e que ele tá numa família em que o pai é terrível, escravagista, então tem uma série de escravos ali na fazenda onde eles moram. O pai bate nos escravos com chicote, mas bate no filho também, né? Então, assim, uma pessoa horrorosa que, enfim, naquele sul escravagista de 1815 e que a gente sabe todo o horror que acontece ali. E eu tô acabando de acompanhar aqui uma cena em que a Dana é quase abusada por um capataz, porque ela tá totalmente sem documento, com as roupas atuais, que parece que ela é um homem, né? Pensa, naquele tempo mulheres não usavam calça. E assim, uma cena de uma violência horrorosa. Eu falei, gente, eu vou respirar um pouquinho, vou lá embaixo fazer um brigadeiro. Hoje tá tão gostoso, gente, pra ler, que eu tirei o dia assim pra ler. Tem outras coisas pra fazer também. Eu tô fazendo um curso de especialização em gestão de RH, então tenho que dar uma sequência ali nas aulas. Mas eu tirei um bom período aí da tarde pra poder ler. Mas eu falei, eu preciso respirar um pouquinho, porque realmente a cena foi de embrulhar o estômago, mas eu tô gostando bastante da leitura. E eu sei que como esse livro ficou um pouco bombado aí uns 5, 6 anos atrás, muitos de vocês provavelmente já leram. Então deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. E aí, pessoal, enquanto eu vou mexendo o brigadeiro aqui, ó, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre o livro. Esse livro sai pela editora Morro Branco. Eu tenho alguns livros deles aqui em casa, inclusive um que agora esqueci o nome. Ai, eu sou terrível com essas coisas de nome. Que eu gosto bastante, eu vou deixar a capinha aqui em cima para vocês. Tinha até resenha no outro período do Literanálise, e é um livro que eu tenho até vontade de reler para trazer alguma resenha nova aqui pro canal. Então eu gosto bastante das edições da Morro Branco. Essa daqui é uma brochura, puxa, tem uma qualidade incrível, mas tem pequenos problemas de revisão. Por exemplo, numa frase, ao invés de estar o fogo quase, tá a fogo quase, enfim, são pequenas coisas, não atrapalham de forma nenhuma a nossa leitura, mas enfim, né, tem alguns probleminhas aqui de revisão. E é um livro, gente, que eu tô bem empolgada, e eu me conheço. Quando eu me empolgo muito com alguma leitura, acaba que eu leio muito mais rápido, enfim. O brigadeiro aqui tá quase queimando já, porque eu me distraio. Mas é isso, gente. Eu vou compartilhando um pouquinho da minha experiência de leitura com vocês. E, claro, quero também que vocês compartilhem comigo aqui o que vocês acharam quando leram. Eu sei que tiveram alguns canais no passado que fizeram até leituras coletivas. Talvez vocês participaram. Deixem aqui nos comentários para mim. Eu ia começar a trilogia do Ken Follett, a trilogia O Século. Algumas pessoas se interessaram em fazer leitura coletiva, mas eu vou fazer um convite oficial e montar um grupo no WhatsApp para que a gente possa iniciar direitinho essa leitura. Pessoal, boa tarde, na verdade, né? Hoje é sexta-feira à tarde, um dia bastante ensolarado, como vocês puderam ver. Essa semana nós tivemos aqui em São Paulo alguns dias um pouco mais frios, choveu muito pouco, é uma pena, né? Porque a gente precisa de chuva aqui, essa chuva que chegaria por agora, que nos abasteceria em meses mais de seca, né? Mais secos. E as nossas represas não estão tão altas assim, a água acabou sendo represada toda lá no Rio Grande do Sul por eventos climáticos, e aí a gente sabe que aqui no Sudeste a gente provavelmente vai passar períodos aí de retenção de água, de rodízio, e o pessoal no Sul tá passando toda aquela infelicidade,
que inclusive eu gostaria de deixar aqui o aviso para vocês de que os Correios, num primeiro momento, acho que foi Paraná e São Paulo, que já liberaram as doações e levar isso para o Rio Grande do Sul de forma gratuita, mas agora vários outros estados estão fazendo isso também e muitas escolas, pelo menos aqui em São Paulo, estão fazendo um mutirão. Então elas recebem esses donativos e levam para os Correios. E a escola do João, por exemplo, é uma escola que está fazendo e a gente segue por aqui ajudando e fazendo o máximo que a gente pode. Então, se você aí ainda não ajudou, tem chance e muitos irmãos nossos precisando. Mas vamos lá, gente. Hoje é sexta-feira à tarde, eu acabei de tomar um banho, me organizando aqui porque eu preciso fazer algumas coisas de trabalho. Surgiram algumas coisas interessantes, então empresas interessadas em análise de perfil comportamental de alguns funcionários. É um trabalho que eu faço e gosto muito de fazer. Também algumas empresas interessadas em me contratar por projetos, então recrutamento e seleção para algumas delas, para outras projetos de coaching, liderança, desenvolvimento de carreira, enfim, fiz um cafezinho aqui pra gente conversar melhor. Então, eu preciso desenvolver algumas coisas e aí eu queria mostrar para vocês como que os livros me ajudam, inclusive no trabalho. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no Kindle, o Liderança, dá pra ver aqui agora, ficou melhor, né? Gente, a janela tá aberta porque não tem condição, tá muito calor. Então, o Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, do Daniel Goleman, que é aquele autor que escreveu Inteligência Emocional. Esse livro aqui pra mim é uma releitura, na verdade eu já li outras 2 vezes. E O Líder do Futuro, do Jacob Morgan, que na minha opinião é um dos livros mais atualizados e interessantes para falar sobre liderança. Embora ele fale do líder do futuro, quando a gente começa a ler esse livro aqui, a gente já percebe que essa liderança é ou deveria ser muito atual. Então, como eu estou desenvolvendo um projeto sobre liderança, eu sempre escolho aqueles livros que vão me basear. Claro, eu tenho muitos anos de experiência, então obviamente eu junto a minha vivência, a minha experiência, mas os livros estão sempre me ajudando. Então, além de serem remédios para mim em momentos que eu estou um pouco mais caidinha, de que eu preciso me distrair e coisas assim, eles também são um grande apoio para o meu trabalho. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Outra coisa, pessoal, é que eu terminei de ler o Kindred, da Octavia Butler, e essa edição minha que veio até com marcador também. E foi um livro, gente, que eu devorei. Ele tem 424 páginas e eu li em 2 dias, e teve um dia que eu tive até dificuldade de dormir porque eu queria ler mais um pouquinho, saber mais um pouquinho do que ia acontecer. Então, um livro que eu gostei bastante. Preciso ser muito transparente para vocês que no início, porque aqui a gente está falando de uma mulher que ela viaja no tempo, então ela vai encontrar os seus antepassados um século antes do que ela está vivendo. Esse livro aqui teve um trechinho aí do vlog que pode ter parecido para vocês que a gente está falando dos anos 2000, alguma coisa assim. E aí, gente, perdão se ficou essa impressão. É um livro que, na verdade, a atualidade dele é em 1976. E essa viagem no tempo remete à nossa personagem principal, a Dana, para 1815 e um pouquinho para frente, tá? Então ela vai pegar toda aquela fase de escravatura muito forte ali nos Estados Unidos, principalmente nos países do Sul, nos estados do Sul, mas os estados do Norte também tinham escravatura, só tratavam isso de uma forma um pouco diferente. Então, quando ela volta nesse passado, tem mais ou menos 30 anos para frente para acontecer a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então ela vai acompanhar nessas idas para o passado, ainda que ela esteja em pleno contato com os seus antepassados, eles não sabem necessariamente disso, né? Eles sabem que eles têm algum tipo de laço, mas não necessariamente o quanto um depende do outro. E ela vai acompanhando a Dana nesse contato com essas pessoas do passado, muita crueldade. Então, né, a gente sabe o que os escravos passavam naquele período e também como foi terrível soltá-los depois, né, libertá-los depois sem nenhum tipo de apoio e suporte para a reconstrução dessas vidas. E isso a gente vai ter bastante aqui.
Um livro que é muito bacana, mas no início, quando a gente começa a acompanhar a Dana voltando no tempo, e o marido dela, Kevin, também vai acompanhando isso em alguns momentos, me pareceu um tanto inverossímil no começo a conversa entre os dois. Depois, isso começou a ficar menos estranho para mim, eu mergulhei na história e foi. Mas, por exemplo, quando a gente está lendo um livro de realismo mágico, isso começa a ser introduzido de uma forma que quando ele chega realmente, a gente já está preparado e a gente não entende que aquilo, né, aquele evento com um grande estranhamento. Vocês que acompanham o canal sabem que eu li recentemente o Herança, que tem esse teor ali de realismo mágico, mas colocado de uma forma muito bacana. Aqui a gente tem, na verdade, viagem no tempo, e quando ela introduz essa... Bom, a viagem aconteceu, a gente não sabe muito bem ainda o que está acontecendo. Quando ela começa a conversar com o marido dela sobre isso, me parece um tanto inverossímil, sabe? Enfim, mas depois a coisa caminha e ficou menos pior para mim. Mas aqui, gente, a gente vai encontrar muitos trechos que são bem difíceis da gente digerir. Então, vou ler alguns trechinhos para vocês terem uma ideia. Então, na página 164, a gente tem a Dana aqui pensando, né? Ela, sempre que ela volta para o passado, ela encontra um antepassado dela branco, o Rufus, que ele vai ter ali um relacionamento com uma das escravas e a partir daí vem a linhagem até chegar na Dana. E quando ela volta para o passado, ela encontra esses antepassados brancos fazendo grandes atrocidades. E aqui na página 164, ela tá ali conversando e pensando também. Vejo que o Eileen, que é o pai do Rufus, tinha razão a respeito de escravos educados. Eu me virei para olhar para ele. Faça um bom trabalho com Nigel, disse ele baixinho. Talvez, quando você se for, ele consiga ensinar outras pessoas. Então ela está conversando aqui com o Rufus, porque em um dado momento ela começou a ensinar os escravos a lerem e escrever. Então, o Rufus está ali dizendo para ela, para fazer um bom trabalho, que quem sabe quando ela for embora, o Nigel, que é um outro escravo, possa continuar ensinando as crianças. E ela, aí segue ela, senti com seriedade. Eu levaria para aprender com Rufus se as pessoas não fossem tão boas em escutar atrás das portas nesta casa. E Margaret está sempre entrando e saindo dos lugares. Eu sei, por isso não pedi isso a você. Fechei os olhos e vi as crianças fazendo a brincadeira de novo. A facilidade me pareceu muito assustadora, falei. Agora entendo por quê. O quê? A facilidade. Nós, as crianças, não sabia que as pessoas podiam ser condicionadas com tanta facilidade a aceitarem a escravidão. Então ali ela está conversando e ela está entendendo que nesse contato mais próximo com as pessoas que estão ali em situação de escravidão, como é fácil para o homem branco condicionar essas pessoas com uma certa facilidade a aceitarem a escravidão. Então, ela traz muito essa questão aqui do condicionamento. Inclusive, gente, tem um momento que a Dana diz assim, como se a gente fosse um pai Tomás. E aí eu peguei aqui, né, a cabana do pai Tomás, nessa edição lindíssima da Carambaia. Eu tô com muita vontade de ler, porque ela cita nesse livro aqui, A Cabana do Pai Tomás, e eu fiquei com vontade. Vocês aí já leram? Coloquem aqui nos comentários pra mim, pode ser que eu leia, né, um calhamaçozinho, mas pode ser que eu leia e traga pra vocês aí em breve as minhas impressões de leitura. Na página 289, gente, o pai, o Eileen, né, pai, ele bate na Dana. E aí ela vai conversar ali com o Rufus e ele vai dizer o seguinte: ele suspirou. Eu não queria que o papai chicoteasse você, mas que inferno, você não sabe que apanhou pouco? Ele não machucou você nem perto do que já machucou os outros. Então, como se ela tivesse que estar agradecida por ter apanhado pouco, por ter sido pouco chicoteada. Eu não disse nada. O livro é narrado em primeira pessoa, então esse eu não disse nada é a Dana. Ele não poderia deixar um fugitivo não ser punido. Se fizesse isso, mais 10 fugiriam amanhã. Mas ele não exagerou com você, porque achou que sua fuga foi minha culpa. E foi. Foi culpa sua. Se tivesse esperado, esperar o quê? Eu confiava em você. Eu esperei até descobrir que você estava mentindo.
Ele ouviu sem reagir com raiva dessa vez. Ah, que inferno, Dana, tudo bem, eu deveria ter enviado as cartas. Aí segue, né? Então aqui uma conversa em que o Rufus ainda acha que a Dana tem que ser agradecida porque apanhou pouco, foi pouco chicoteada. Então olha os absurdos, né? E aí na página 378, alguns vizinhos da fazenda ali dos Weilin, eles percebem que a Dana tá dando aula para os escravos, eles estão aprendendo a ler e escrever. E aí ela diz isso aqui. Alguns de seus vizinhos descobriram o que eu estava fazendo e deram a ele conselhos paternais. Era perigoso educar escravos, eles alertaram. Os estudos deixavam os pretos insatisfeitos com a escravidão e os estragava para o trabalho no campo. O ministro metodista dizia que os estudos os deixavam desobedientes, fazia com que desejassem ter mais do que o Senhor pretendia que tivessem. Outro homem disse que dar aulas aos escravos era ilegal. E aí por diante. Então, gente, o que a gente vai acompanhar aqui é um período bastante difícil de escravidão, né, de escravatura, e como que as pessoas eram tratadas, enfim, todos esses horrores. A gente tem vários outros livros aí interessantes sobre o assunto, mas o que me chamou bastante atenção é que aqui a gente tem essa ficção científica na medida em que a gente trata de uma viagem no tempo, tratando sobre laços sanguíneos e como que se davam essas relações entre brancos e negros num período bastante difícil da história dos Estados Unidos. E como que pessoas como nós, numa situação atual muito diferente, nos sentiríamos lá atrás. E nos faz, inclusive, pensar, porque aqui a Dana está falando de 1976, quando ela está no tempo dela, e ali também se tem muito preconceito, né? Ela é casada com Kevin, que é um homem branco, então muita gente olha para esse casal torcendo o nariz. E a gente pode pensar o quanto que isso ainda não acontece nos dias de hoje. Então, gente, é um livro maravilhoso. Eu resolvi fazer o vlog e não fazer uma resenha sobre ele, porque eu li para conversar num grupo de leitura e aí eu não queria trazer tantas coisas aqui para depois não perder a graça da discussão lá no grupo. Então é isso, é um livro que eu gostei bastante, eu deixo super a minha indicação. Acredito que até muitos de vocês já tenham lido, um livro que ficou bastante bombado e conhecido aí um tempo atrás, 5, 6 anos atrás. Eu comprei na época, mas só li agora e ó, livraço. Achei um livro muito bom. Seria 5 estrelas? Talvez não, acho que eu daria 4 estrelas, 4 estrelas e meia, principalmente por causa dessa parte inicial aqui da conversa dela com o marido, que me pareceu um tanto inverossímil. Mas depois isso vai minimizando. Fora isso, um puta de um livraço. Eu deixo a minha super recomendação aqui para vocês. E peço para que vocês deixem o like se gostaram do vlog, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas pra gente seguir conversando. Beijo e até mais!